Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. É com uma grande alegria que nós estamos aqui hoje, né? Em nome de Jesus Cristo, em nome do nosso Senhor, porque imagina esse frio se nós não tivéssemos uma jaqueta quente. Já imaginaram com esse frio se nós não tivéssemos um teto para ficar embaixo? Vocês já pensaram se hoje nós tivéssemos que dormir na rua, no relento? Há muitas pessoas que estão... Então, o que me traz aqui hoje, mais uma vez, é o amor. É pela misericórdia de Deus. É muito grandiosa. O frio chegou, mas Ele me deu uma jaqueta quente. Ele me deu um cafezinho quente. Ele me deu uma sopa quente. Ele me deu uma cama quentinha, um cobertor maravilhoso. Foi Ele que me deu. Porque Ele não foi levar o cobertor na minha casa. Ele me deu a saúde e disse para mim trabalhar. Ganhar o teu pão com o teu suor. E quando eu vou com meu suor, buscar meu pão de cada dia, Ele me abençoa. Quando eu trabalho corretamente, quando eu não sacrifico ninguém, quando eu não tiro nada de ninguém, quando eu ganho com meu suor mesmo, com o meu braço, com o meu sacrifício de levantar cedo, voltar tarde para casa, Ele vê cada passo que eu dou durante o dia. Ele sabe cada obstáculo que eu tenho que passar para vencer mais um dia. E quando eu chego em casa, eu olho para cima e digo: Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado. A gratidão é o reconhecimento que Deus te conduziu àquele dia. Porque quando eu saí de casa, eu convidei Ele para vir junto comigo. Eu pedi para Nossa Senhora: Mãe, fique comigo. Me guia, Mãe, cada passo que eu der hoje. E que tudo seja feito pela Tua vontade, não pela minha. Porque Tu sabes o que é melhor para mim. Tu sabes o que é melhor para mim. E o meu dia foi maravilhoso. Mas no outro dia, de repente, o tempo não foi tão favorável a mim. Mas era Deus me testando uma vez, para ver se realmente à noite eu ia agradecer, se eu ia dizer: Senhor, muito obrigado. E é aí que Deus passa a conhecer seus filhos e os filhos conhecer a Deus. É o reconhecimento. Eu vim por amor. Porque o meu Senhor, tudo que Ele me deu foi por amor. E eu quero retribuir o amor dEle por mim. Porque Ele faz por mim. Porque Ele abençoou meu trabalho e eu pude comprar uma jaqueta quente. Ela não foi lá para o meu guarda-roupa caminhando sozinha. Não. Foi pelo meu suor. A casa que me cobre, a minha família, foi Ele quem abençoou. Foi Ele. Ele abençoou o nosso trabalho. Ele diz assim: pouco com Deus é bastante. Pouco com Deus é bastante. Muito sem Deus não é nada. Muito sem Ele não é nada. Ele é tão maravilhoso que Ele promete para nós. Ele promete que não deixará faltar nada para nós. Quando nós obedecemos Ele. Ele abençoa e realmente nada faz falta para nós. Temos casa, temos um abrigo maravilhoso, uma roupa para vestir, uma mesa farta, comemos o que gostemos, bebemos o que gostamos. Nos dá tudo. Chega no final do mês, precisamos do dinheiro para pagar nossas contas, Ele abençoa o trabalho, nós vamos ter. E Ele diz: eu te dou em abundância, que vai sobrar. Mas como é que eu vou demonstrar o meu amor por isso? Acolhendo uma pessoa que tem dificuldade. Uma comida para um mendigo, uma pessoa doente, que não tem dinheiro para comprar um remédio, compra o remédio. Uma pessoa de idade que teve um problema
e não conseguiu pagar a luz desse mês. Vai lá e paga. Mas ele pede. O que a direita dá, a esquerda não pode saber. Se você fizer isso para alguém e contar para todo mundo se elogiando, perdeu a essência. Deus diz, o que a direita dá, a esquerda não pode saber. Algo tão simples, muito simples. Noite fria e grandiosa, porque estamos na presença de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Temos a presença dele. Mas como que nós estamos? Simples, muito simples. Você que veio aqui nessa noite, seja bem-vindo. Nossa, com uma grande alegria que nós acolhemos vocês. Porque com essa alegria foi que Jesus Cristo nos acolheu. Foi com essa alegria. Eu sei que hoje muitas pessoas não vieram porque tem jogo do Brasil. Só que eu não troco o meu momento dessa noite pelo jogo, por festa nenhuma, porque eu preciso desse alimento. Esse alimento é o combustível da vida que eu preciso para viver o amanhã. O amanhã. Amanhã, no final do dia, eu vou poder deitar na minha cama e dizer, Senhor, muito obrigado, porque foi mais um dia maravilhoso. As maravilhas vêm de Deus. As coisas grandiosas que um homem precisa vêm de cima, vêm de Deus. Ele é único. É o único Senhor. É o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus do amor. Então, se você não se sacrificar para ter esses momentos, você vai ter dificuldade. Hoje, eu poderia estar doente lá no hospital. Poderia estar minha esposa do lado, porque eu já sou quase um velho, né? Tem mais de 60 anos, não pode ficar sozinho, está lá sofrendo. E assim nós estamos aqui cheio de alegria. Louvando, adorando, cantando, feliz da vida. Se eu tiver que ficar aqui a noite toda, eu vou ficar. Se fosse necessário. Noite passada, eu tive uns momentos com Deus, falei com Ele, algumas atitudes que, durante o dia que aconteceu, que não eram boas, porque o anjo do mal existe. Pessoas que se entregam ao anjo do mal. A vida, quem serve ao anjo do mal, é muito triste. Ele fica feliz com o sofrimento dos outros, não com o dele. E quem tem Jesus Cristo fica feliz com a felicidade dos outros, não com a tristeza dos outros. Como que eu vou ficar feliz com alguém que está doente lá no hospital? Como que eu vou ficar feliz com alguém que se acidentou-se? Isso me deixa triste, porque existe um amor dentro de mim. Agora, quando você se alimenta da tristeza dos outros, isso não é de Deus. Deus não faz isso. O nosso Deus que nós servimos, o Deus do amor, Ele tem misericórdia. Ele tem misericórdia de nós. Ele tem misericórdia. As coisas ruins não pertencem a Deus. Deus se alimenta, nós devemos nos alimentar do amor, que é Jesus Cristo. É esse alimento que nós precisamos. E você que vê essa noite que precisa, porque tem problema de saúde, eu não curo. Eu não curo ninguém. Quem cura é Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz por nós. Ele que faz os milagres. E é Ele que nos transforma. Ele cura os corações. Ele que te liberta de todas as doenças. Só que Ele nos conhece pelo coração e não pela religião. Então, se você tem sentimento, mágoa de alguém, alguma coisa assim, teu coração tenha, você primeiro precisa curar teu coração. E depois Ele te cura das tuas doenças. Ele nos liberta de todas as doenças. Famílias, façam orações juntos. Todos juntos. Nós vamos precisar, todo mundo precisa, nós vencemos as dificuldades, o anjo do mal, pelo poder da oração. Quem não sabe rezar deve aprender. Precisa. Antes de dormir, faça as tuas orações todos os dias de gratidão a Deus. E abençoa as pessoas que não gostam de você, abençoa os mendigos, os doentes. Lembra que tu podia estar naquela situação. Eu não tenho nenhum mendigo na rua da família, mas eu poderia ter. Poderia ter uma filha, eu poderia ter o meu irmão, poderia ter minha mãe.
Porque são pessoas que se perderam, são fracos na fé, e o anjo do mal tomou posse, destruiu, e destruiu um bem precioso para aquela família, que seria de um filho, do pai, da mãe, porque o meu bem precioso que eu tenho é minha família, é as minhas filhas, minha esposa, minha neta, meus genros. Família é o bem mais precioso que eu tenho. E se nós não cuidar, o anjo do mal toma posse e destrói famílias inteiras. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus, viver ela, praticar ela, para que eu seja forte, mais forte que o anjo do mal. Pode me atacar como ele quiser, ele não pode comigo, porque eu sou um homem temente a Deus, e Deus te concede graças. As graças de Deus são os dons, que a gente chama de dons. Na verdade, Deus te concede a essência do poder. Ele te dá poder, poder na oração. A fé tem que ter obra, e é essa fé que nós temos que buscar. A obra, nós temos que fazer parte de algo que beneficie alguém necessitado. Senão a nossa fé ela é morta, ela não produz nada. E que a minha fé, para produzir alguma coisa, eu tenho que fazer algo de extraordinário. E eu me dediquei, eu me entreguei a esse amor. Eu disse para Deus: Senhor, eu quero ser o teu servo. E Ele foi me preparando, foi me lapidando, foi me doutrinando, foi me ensinando, foi me corrigindo. E quando Ele me corrigia: Senhor, a tua correção para mim, Senhor, é um bálsamo precioso. Quando Deus pede para alguém mudar, se transformar, as pessoas ficam bravas. Às vezes olham para mim, sabe, como se eu estivesse crucificando. Não, eu estou te ensinando. Porque quando Deus me corrigiu, isso aceitava, era um bálsamo para mim. E eu venci. Jesus Cristo venceu o mundo, venceu todas as dificuldades. E Ele disse que era para nós ser como Ele. Ele disse que era para nós pegar o nosso fardo, a nossa cruz, e seguir Ele. E faça como eu. Foi assim que Ele disse para nós. E eu saí. Vou fazer como Jesus Cristo. Eu vou pregar o amor. Só que quando você vai pregar o amor, há muitas pessoas que te odeiam por isso. Te crucificam. Olham para você e te apontam. Te crucificam porque você está pregando o amor. Porque é errado. Porque você não pode. Porque só tem que ser dentro da igreja. Porque tem que ter um padre ou um pastor te doutrinando. Não esquece que quem doutrina o homem é Deus. É Ele. É Ele que tem que me doutrinar. Porque é a forma de eu nunca errar. Quando a gente obedece, é obediente, conhece a palavra, você não erra. Não erra. E quando você é obediente a Ele, se tornamos um filho obediente ao Pai. Quando a gente tem um filho bem obediente, a gente não trata muito bem aquele filho, a gente não cuida muito bem, e é aí que eu faço parte. Jesus Cristo me cuida, Jesus Cristo me trata muito bem, Jesus Cristo faz a minha vontade, eu peço para Ele o que eu preciso, e Ele me ouve e me concede a graça, me dá presentes maravilhosos, como a vida, como a saúde, como a paz e uma família maravilhosa. Graças ao meu bom Deus, a minha família é maravilhosa. Somos unidos. Vivemos quase todos os dias juntos. Quase todos os dias. Quando passa 2 ou 3 dias, já começa a ligar. Mãe, eu estou com saudade. Mãe, espera amanhã que nós vamos almoçar junto. E a minha véia se atucando. Porque a nossa família, quando eu falo em família perfeita, somos perfeitos sim. Porque não tem briga, não tem discórdia. Somos diferentes, mas somos unidos pelo amor. O que há de mais bonito nesse mundo é o amor. E nós somos unidos por esse amor. Esse amor é vivo. Esse amor é vivo. E nós que temos que alimentar ele. Não deixar ele morrer. Porque Deus te deu uma família.
Os filhos é um presente de Deus, é uma dádiva. E eu tenho que cuidar dos meus filhos. Então eu não tenho que me preocupar com os outros, mas comigo e com os meus. E criar os filhos no amor. No amor. Em vez de dar um presente bonito para os filhos, dê um colo, dê um abraço. Brinca. Se é um menino, joga futebol. Se é um menino, seja o cavalo pegando lá em cima quando é pequenininho. Se é uma menina, brinca de boneca, brinca de casinha. Tira tempo para os teus filhos, dê amor a eles. Não faz toda a vontade, porque o pai que faz toda a vontade dos seus filhos não ama seus filhos. O bom pai diz não. O bom pai diz não. O bom pai dá limite. E aquele que dá um presente para que o filho fique quietinho lá no quarto, para que não incomode, ou bota no celular, não ama seus filhos. Não ama. Quando eles crescerem, eles vão ser gelados como o aparelho que você deu. Gelado. Não vai ter sentimento a tua vida. Vai ter saudade, vai ter dor. Eu sou feliz porque eu tenho uma família. Eu sou feliz porque Deus faz parte da minha vida e eu faço parte da vida dele. Eu encontrei, eu aprendi, porque eu busquei, eu quis, eu quero, eu lutei. Eu sou um vencedor. E eu convido a você a ser um vencedor como eu. Para amanhã, você ter orgulho da tua família. Não há nada melhor do que ter uma família. E Deus não colocou nós para ficar aqui sozinhos, mas construir uma família. Você que é casado, não fala em se separar. Nunca diga isso. Todo ser humano, todo casal que se separaram, foi porque o anjo do mal separou. Todos, sem exceção. Seja o meu irmão, seja um estranho. Todos foi o anjo do mal. O anjo do mal nos cega, faz com que nós não enxergamos o que nós temos de maravilhoso. Quando nós nos casamos com uma pessoa que não é do bem, e ela é muito impertinente, faz muito mal, Deus não diz que não é para te separar. Não diz. Deus diz assim, ó, é mais fácil você morar no sol sozinha ou no deserto sozinho do que ficar com essa pessoa. Então eu te dei uma opção. Ele te deu a liberdade de tu te separar realmente. Mas você tem que morar sozinho ou sozinha. Não pode se casar com outra pessoa. Então você tem que lutar pela tua vida, pelo teu casamento. E quando você errou, pecou, quando você tem um segundo relacionamento, venha falar comigo que eu ensino para que Deus te perdoe e Ele te deixa você viver com outra pessoa pela bênção dEle, pela misericórdia dEle. Hoje o pecado domina. O amor está perdendo as forças, porque as pessoas se desviaram do caminho. E quando o anjo do mal cresce, sufoca, menos nós enxergamos. Por isso que temos que ser firmes todos os dias. Nunca desviar nem o pensamento, e muito menos as palavras. Façam tudo aquilo que agrada a Deus, para que nós não perdemos a essência. Somos minoria aqui hoje, mas um dia vai encher de pessoas desesperadas. E não esquece, eu posso mudar de lugar, eu posso sair deste lugar, eu posso ir para uma outra cidade, eu posso pregar em outro estado. E o que seria desse povo? O que seria? Quantas pessoas durante a semana, olha o meu WhatsApp, à noite eu olho, quantas pessoas? São muita gente que eu nunca vi na minha vida, não sei quem é, estão lá desesperados pedindo oração. Imaginaram se eu fosse rezar individual, eu sou só único, eu sou só eu. Eu tenho vida, trabalho, família, eu tenho uma esposa, eu tenho meus filhos.
Minhas filhas às vezes reclamam, pai, tu não tem mais tempo para nós. Tenho sim, tenho. O pai tira tempo. A minha família cresceu. Eu tenho muitos filhos, muitos. Eu tenho muitos filhos. E dou conta de todos. Eu cuido de todos. Só queria que todos se unissem pela mesma causa. Dessem as mãos. Todos nós. Juntos. Quando vocês precisarem, eu não vou estar perto de vocês. Vocês vão se ajoelhar, pedir para Deus e pedir, Senhor, pede para o César me ajudar, porque tu deste os dons para ele. E faz a tua oração e você vai alcançar graça. Mas se você não me conhece, você não faz oração comigo, você não vai alcançar. Mas se você me conhece e faz oração comigo, você vai alcançar. Você não vai precisar estar perto de mim. E depois você vai contar, nossa, César, eu pedi em teu nome, e o Senhor me atendeu na hora. Na hora. Porque o Senhor sabe das necessidades. Ele sabe que eu não vou dar conta de todos. Ele sabe. E eu não posso ir em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Jesus pode. Ele pode. Sempre que precisar, pode me ligar sim, pode botar no WhatsApp, mas não é na hora. Eu não posso, tem dia que eu não posso nem olhar para o telefone. Eu deixo lá em cima, em algum lugar. Fica aí que depois eu volto para te ver se tem alguma coisa. Né? Daí quando eu vejo lá que em casa assim, ó, aconteceu naquela hora, uma criança, alguma coisa, eu rezo na hora. Mas quando me pede, tem muita gente que botava umas figurinhas, um bom dia e um passarinho, sei o que lá, me perdoa, eu não abro. Não é por nada. É porque daí eu não tenho tempo, nem para mim. Lá de 2 ou 3 em 3 dias, ou 5 em 5 dias, eu dou um bom dia, pode ter certeza. Mas à noite, depois que eu vou para a minha oração, eu vou incluir todos vocês. E os que eu não conheço, o mendigo, os doentes, os que não gostam de mim, meus amigos, meus vizinhos, meus filhos, minha família. Eu faço para todos. À noite, quem fizer oração à noite faz comigo. Porque eu faço todos os dias. Posso ir para a festa. Quando eu chegar, eu faço. Se eu vou chegar em casa de madrugada, eu vou fazer minha oração antes de dormir. Eu não durmo sem primeiro falar com Deus. Porque se eu fui uma festa, Ele me levou. Ele me trouxe de volta. Como que eu vou dormir sem agradecer Ele? Jamais posso fazer isso. É gratidão. Amar não é falar. Amar é servir. Servir. O que eu mais peço, que Deus ouça a nossa voz e atenda aos nossos pedidos. É o que eu mais peço para Ele. Porque é muito triste o que eu vejo nos últimos dias e o que eu vejo para o futuro. É só sofrimento. Vai aumentar mais do que vocês imaginam. Abandonaram o nosso Senhor. O Senhor falou para mim, os meus filhos me abandonaram. Os meus filhos me abandonaram. E não foi uma vez só. César, mas eu vou todo dia, vou toda semana na igreja. Vou na igreja. Ir na igreja depois sair falar mal dos outros, ir na igreja depois sair mentir, ir na igreja depois ir trair, ir na igreja depois comprar tua comida e não pagar. Vocês acham que Deus vai estar com você? Não vai. Não vai. Você vai entrar vazio e vai sair vazio. Para ter Jesus Cristo tem que ser obediência. Se eu sei que fumar me faz mal, por que eu fumo? Se eu sei que mentir faz mal, por que eu vou mentir? Eu sei que a mentira atrai o anjo do mal para minha casa. Por que eu vou mentir? Não mintam. Faz aquilo que agrada a Deus. Amém? Eu vi... hoje tem poucas pessoas doentes, graças a Deus. Bem poucos. Tem alguém, vocês têm dor aí agora? Não? Tem alguém com dor? Não está com dor? Não? Está com frio? Poxa, daqui a pouco eu vou botar um casaco quente aí, né? Um copinho de chá ali, bem quentinho. Que delícia. Vocês, tem alguém aqui que tem dor? Está doente? Tu tem dor? Uma. Quem mais tem dor? Amém. Nossa, que alegria. Quarta-feira, com aquele povo todo, só tinha 2 pessoas com dor. Isso é divino.
É demais. É muito especial. É muito especial. Nós vamos então dar início. Nós vamos ver a palavra de Deus. Eu vou abençoar vocês. Vou rezar para ela que tem dor. E para esse meu amigo aqui, veio a primeira vez na casa de oração. Casa de oração você hoje ficou conhecendo. Como é que eu venço as dificuldades? Pensamento positivo. Uma das coisas que o homem não pode alimentar, as coisas ruins. E outra coisa, é o querer. O querer está em tuas mãos. Não está nas minhas. Está nas mãos de vocês. Você acorda de manhã, primeiro motivo, para agradecer a Deus. Tu está vivo. Respirou. Você tem que pôr as mãos para cima. Deus maravilhoso, muito obrigado. Não repita uma coisa que você peça para Deus hoje, fica repetindo todos os dias. Se você repetir todos os dias a mesma coisa, você não acredita. Se eu vou pedir para Deus curar meu braço que está machucado, todo dia começa, Senhor, cura meu braço. Senhor, cura meu braço. Senhor, cura meu braço. Ele vai dizer, mas tu não acredita em mim? Como é que eu vou curar? Quando você tem um problema de saúde, problema de verdade, não é gripe. Gripe eu tenho, só sair no tempo, ficar uma hora ali, eu já estou gripado. Isso é uma coisa normal. A minha imunidade é baixa. Então eu tenho que saber me conhecer, né? Cedo eu saio do sereno, vou para dentro de casa, eu já sei que aquele tempo não faz mal. Mas não vou morrer disso. Tomo um chá, tomo um remedinho, uma coisinha leve, está tudo bem. Mas quando você tem, a doença que mais assusta, um câncer, né? Já imaginou, tu vai no médico, e o médico vai dizer assim, nossa, você está com câncer. Dá um choque tão grande, se você é fraco, a doença já subiu 50% só na notícia que a pessoa te deu. Se você não sentia dor, tu vai passar a sentir dor. Se você não sentia nada, você vai passar assim, ó, eu não consigo nem ficar de pé, depois da notícia. Mas se eu me alimento das palavras positivas, quando o médico diz para mim, olha, você está com câncer, você diz, não, doutor, não tem não. Não, meu Senhor já me curou. Ele não te atinge. Quando você começa com palavras negativas, tudo que é ruim vai tomar posse de você. E quando você entrega nas mãos de Deus, você fala firme, Jesus está comigo, o Senhor me curou. Não, mas tu tem. Não, eu não tenho. Pode fazer o exame aí de novo, isso aí deu errado. Eu não tenho. Tu vai lá, depois sai dali, Senhor, vou te fazer um pedido, porque eu preciso de ti. Se realmente esse homem falou que eu tenho isso, Senhor, mas eu vou dizer que tu não vai deixar eu sofrer com essa doença. Tu já me curou, Senhor. Tu já me curou. E começa a agradecer de joelho. Deus, tu és maravilhoso. Tu és meu obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela minha cura. Pela minha cura. E você vai pedindo para Ele. E tu começa a agradecer a partir daquele dia. Tu vai fazer o exame de novo e vai dizer que tu não tem, foi um engano. Isso aconteceu com muitas pessoas. Você tem que alimentar aquilo que é bom. Deus é poderoso, Ele pode tudo, nossa, tudo. Deus hoje pode fazer um grande milagre na vida de vocês, na tua. É só tu querer, né? É só tu querer. Esquece o que aconteceu ontem. Deus não quer que nós alimentamos o passado. Nós temos que viver o hoje. Aproveitar esse momento. Aproveitar. É um momento especial. E você vai ter intimidade daqui um pouquinho. É tu e Jesus Cristo, tu na intimidade com Ele. Esquece que está do teu lado. Te preocupa só com você. Você vai fazer a tua oração, você vai falar com Ele. Você vai falar para Ele da tua fraqueza. O que é a fraqueza? É pobre de espírito. Essa é a fraqueza do homem. Senhor, eu não tenho essa fé. Senhor, mas me dá fé. Me acende, Senhor, dentro de mim a fé. Peça para Ele. E eu
vou rezar por vocês enquanto vocês vão falando com Jesus Cristo. Eu vou invocar o Espírito Santo, porque nem todo mundo recebe o Espírito Santo. Nem todo mundo consegue invocar o Espírito Santo. Porque o Senhor diz, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Quando Ele foi embora, Ele disse para nós, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou deixar para vocês o Espírito Santo de Deus. E Ele deixou o Espírito Santo para nós. Essa é a melhor parte. Só os bons receberão. Só os bons. Por que eu comecei a me corrigir 100%? Não 99%, 100%. Porque eu queria fazer parte das coisas boas de Deus. Eu queria que Deus me considerasse como um ser bom. Bom. Aquele ser que é humano de verdade. Aquele que acolhe, faz caridade. Aquele que serve com alegria. Aquele que luta pela vida do irmão. Aquele que presta socorro na hora das dificuldades de alguém. Aquele que se preocupa com aquele que não tem comida. Aquele que pede para Deus no dia do frio. Mãe, cobre, mãe, com o teu precioso manto a todos os mendigos que estão na rua. A todas as pessoas, mãe, que não têm um cobertor. Porque eu tenho o meu, mas eu não posso esquecer do meu irmão. Esses são seres bons. Aquele que não deseja mal a ninguém. Aquele que não fala mal dos outros. Aquele que não levanta falso testemunho. São seres bons. E eu sempre procurei que isso fizesse parte da minha vida. O ser bom. E o ser bom é agraciado. Hoje, eu a recebo com facilidade. O Espírito Santo de Deus. E eu vou pedir, enquanto vocês depois conversam com Ele, fazem a oração de vocês, eu vou pedir para Deus. Eu vou invocar o Espírito Santo que desça sobre vocês. Aqueles que não quiserem, Ele volta para mim. Não se preocupe. Aquele que quiser, vai descer uma paz tão grande e vai tomar posse de vocês. Talvez, até que tenha dor, até a tua dor vai embora, sem eu tocar em você. E o que não quiser, não tem problema. Vem para mim de volta. Tudo que eu levar para vocês, que vocês não acolherem, tudo vem para mim. Mas eu quero que tudo isso fique com cada um de vocês. Cada um. Para que a noite de vocês seja grandiosa. Para que o amanhã seja como um dia de sol quente, com muita luz. A partir de amanhã, as coisas sejam transformadas, mudadas na vida de vocês. E vai depender só de vocês. Porque a minha vida é como um dia de sol. Com muita luz. E se a minha é assim, a de vocês também. Porque Deus não dá só para um, Deus dá para todos. É alguns que não acolhem. É alguns que não querem. É alguns que não querem mudar. Alguns têm um coração duro, cheio de coisas ruins e não querem mudar. Perdoar. Nós temos que perdoar. Não importa o que fizeram para nós. Eu observava, do momento que eu tive com Deus, do que as pessoas não entendem, que é do casamento. O casamento são duas pessoas diferentes, totalmente diferentes. Depois que a gente se une, nós precisamos um do outro, e um completa o outro. Nenhum dos dois são iguais. Cada um vai ter uma habilidade. E um precisa do outro. E na velhice, nós precisamos da companhia. A minha esposa precisa de mim. Ela tem várias qualidades. Nossa, ela tem várias habilidades que eu não consigo nem... Olha, ela com 9,5% e eu só com 0,5%. E assim mesmo ela precisa de mim. Porque o 0,5%, se faltar para ela, não é completo. Em algumas coisas nós não somos perfeitos. Somos imperfeitos.
E nós não somos sábios o suficiente para ser 100%. Nós fizemos parte de um complemento, os dois. Então, quando as pessoas pensam em se separar, faz uma análise. Se um cuida da casa, o outro trabalha. Se um trabalha, o outro cuida do jardim. Se um dirige, o outro cuida do GPS. Ninguém pode fazer tudo ao mesmo tempo que seja perfeito. Se um dia um adoecer, o outro vai cuidar. Se um dia em casa um cair, o outro vai levantar. Percebam que nós precisamos de alguém. Porque um dia pode ter alguma coisa que é pesada, não posso levantar, tenho problema de coluna, mas o meu companheiro ou a minha companheira pode. Se um dia eu ficar doente, eu não preciso gritar pelos meus vizinhos ou morrer à míngua. Eu tenho um companheiro dentro de casa, uma companheira. Então, quando nós temos que dividir tudo. Quando nós começamos a olhar qual ganha mais, qual é mais bonito, qual é mais elegante, quando nós começamos a botar defeito e se achar perfeito, nós somos errados. Nós somos iguais, dependentes de magro, gordo, fala perfeito, lê bonito. Isso nada importa. Eu não sei escrever. A minha namorada sabe. Quando eu for para escrever, eu peço para ela: amor, escreve aqui para mim. Ela escreve. Na hora da oração, ela me pede: me ajuda, tu vem rezar comigo? Completa. Quando nós vamos sair, como é maravilhoso, eu vou dirigindo e ela vai cuidando do GPS para mim. Ela que cuida. Se eu for sozinho, eu não vou conseguir. Eu não posso cuidar de duas coisas ao mesmo tempo. Mas nós dois juntos, nós completemos. Somos diferentes. Temos gostos diferentes. Mas há o respeito. Ser justo, ser honesto, é não mentir, não trair. Amar do jeito que ela é. Amar do jeito que ela é. E ele ama sua esposa. Ela ama seu marido. Tem uma passagem bíblica que eu só ouvi uma vez alguém falar. Eu conheço muito bem. Você sabe o que Deus diz sobre homem e mulher? Você, eu, o corpo dela é meu, me pertence. É eu que mando no corpo dela. Ela manda no meu, o meu corpo é dela. E ela manda no meu. Isso é a palavra de Deus. Você olha o que é a ligação entre um casal. Sabe quando você começa a cobrar da tua esposa, ou a esposa cobrar do marido, exigir um cara trabalhador, trabalha demais. Filho dela trata bem? Trata bem. Entender, ele tem sonhos. E muitas vezes, o homem é muito trabalhador, ele tem sonho em dar o que é bom para sua esposa. Uma boa casa, um conforto. Ele soa. E às vezes ele não tem grandes tempos para namorar, sair com a esposa. O que a esposa tem que fazer? Ajudar ele, acalma ele, agrada ele, mostra para ele, um pouquinho menos essa semana, vamos sábado, dá uma saidinha, tal. Por que ele faz isso? Porque ele quer levar algo de bom para você. Conforto. Quando a esposa trabalha demais, tu não tem que brigar, tu não tem que largar ela porque trabalha demais. Tu tem que ajudar. Se fosse cobrar, vem o anjo do mal, toma posse, destrói o que é de mais bonito, o que nós temos de mais, o mais lindo, o que mais nós temos de maravilhoso na vida,
Ele destrói tudo. Depois nós quase morremos chorando, desesperados. Mentimos para as pessoas que nós estamos bem, estamos felizes, é verdade, o coração está partido. Se eu pudesse, eu voltaria a buscar minha esposa hoje. Se eu pudesse, eu buscaria meu marido hoje. Nossa, eu tenho um amigo meu, ele veio falecer, morreu acidentado. Não faz muito tempo. E ele se separou-se. Foi ele. Um filho. Foi para as festas, se achou bonito, a mulherada dizia que ele era bonito, né? E ele se achou, ele deixou da esposa. Ele dizia assim para mim: César, me arrependo tanto do que fiz. Hoje eu vejo minha mulher casada com outro homem, ter um outro filho, e se eu pudesse, hoje eu buscaria levar para a minha casa. Eu levaria. Eu nunca falei isso para ninguém, mas eu não posso nem pensar nela. Eu pudesse hoje, eu preciso tirar até minha vida por causa disso. Não levou muito tempo. Ele morreu acidentado. Então, ele não assumia perante as pessoas, porque tinha vergonha. Ele tinha que mostrar que ele era o cara. Eu estou por cima. Não é verdade? Aquilo que Deus une, o homem não separa. Então, alimenta o amor. Alimenta. Se você tem tua família, ame a tua família, cuida da tua família, faz oração com a tua família. Resgata, se for possível. Vamos resgatar a família. Eu posso ajudar, eu posso. Pelo poder da oração eu posso fazer grandes milagres em nome de Jesus Cristo. Ele me deu essa autoridade. Eu posso ajudar vocês, mas vocês têm que mudar. Não sou eu, é vocês. Amém?